fala sobre Jesus purifica o templo. Evangelho de João, capítulo 2, verso 13. Jesus purifica o templo. Estava próximo a Páscoa dos judeus, Jesus subiu a Jerusalém e achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos e os cambiadores assentados. E feito um azorrague de cordéis, lançou todos fora do templo, bem como os bois e ovelhas, espalhou o dinheiro dos cambiadores e derribou as mesas. E disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes e não façais da casa de meu pai casa de venda. E seus discípulos lembraram do que está escrito: o zelo da tua casa me devorará. Responderam, pois, os judeus e disseram: se não nos mostres para fazeres isso? Jesus respondeu e disse: derribai esse templo. Em 3 dias eu o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado esse templo e tu o levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Jesus foi morto, Jesus foi sepultado, Jesus ressuscitou. E aí surge o corpo. Jesus é a cabeça, a igreja é o corpo. Aqui esse texto que está falando do templo, esse templo ele tem um significado para nós muito grande, porque a Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Tem uma referência aqui em 1 Coríntios, no capítulo 3, queria que você acompanhasse comigo. 1 Coríntios, capítulo 3, no versículo 16, diz assim, 1 Coríntios 3, 16, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, aquele templo que Jesus está falando lá, que ele entra no templo e expulsa, na nossa vida é igual. Quando ele entra na nossa vida, ele tira da nossa vida tudo aquilo que não presta. Por isso que a Bíblia diz: se alguém agora está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas passaram. Nós cantamos uma música: agora já morri para a minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Ou seja, é Deus na vida. Não se embriague com vinho, onde há contendo, mas encha-se do Espírito Santo. Então, eu tenho que me esvaziar do meu eu tenho que pôr para fora tudo aquilo que não presta, eu tenho que limpar a minha mente, eu tenho que limpar os meus olhos, eu tenho que limpar meus lábios, eu tenho que limpar o meu coração, eu tenho que limpar o meu interior, para que o Espírito de Deus habite. Ele diz aqui: não sabe vós que sois o templo de Deus, que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus vai destruí-lo, porque o templo de Deus sois vós, é santo. Esse templo, eu tenho que pensar que eu sou santo, sede santos, porque eu sou santo. Aqui, em 1 Coríntios, capítulo 6, no versículo 19, fala: não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, que não sois de vós mesmos? Você não sabe que o nosso corpo, teu corpo, é templo do Espírito de Deus que habita em você, proveniente de Deus, que não sois de vós mesmos? Por que nós não somos de nós mesmos? Porque o versículo seguinte diz assim: porque nós somos comprados por bom preço. Aonde nós somos comprados? A Bíblia diz que não foi com coisas corruptíveis, como a prata, como o ouro, que nós somos resgatados da nossa vã maneira de viver, que por tradição nós recebemos dos nossos pais, mas com o precioso sangue como de um cordeiro, incontaminado e sem defeito. O sangue de Cristo é que nos comprou. Nós fomos comprados ali na cruz, por isso que ele diz: derrubar esse templo. Em 3 dias eu vou edificá-lo. Começa uma nova fase, uma nova vida. Agora o templo do Espírito Santo somos nós. Nós somos casa de Deus, morada de Deus em Espírito. Tem um texto aqui no livro de Efésios. Vamos comigo lá em Efésios, por favor. Efésios, no capítulo 2, no versículo 21, diz assim: no qual todo edifício bem ajustado, versículo 21 do capítulo 2, no qual todo edifício bem ajustado, ele cresce para templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus
no Espírito. Então, nós fomos edificados na nossa vida hoje, nós somos templo do Espírito Santo para sermos hoje morada de Deus. Por isso que a gente diz assim, maior é o que está comigo ou conosco do que o que está no mundo. Se Deus é por nós, quem vai ser contra nós? Então, é uma vida nova. Mas tem uma referência aqui no livro de Mateus, no Mateus capítulo 12. Mateus 12. No versículo 43. Mateus 12, 43. Quando o espírito imundo tem saído do homem, tem um versículo lá em Romanos, no capítulo 8, diz assim, que nós não recebemos o espírito do mundo, mas o espírito que provém de Deus, né? A Bíblia diz assim, que ele nos resgatou, ele nos libertou e nos deu uma nova vida. A Bíblia diz que nós não recebemos o espírito de escravidão para outra vez estarmos em temor, mas recebemos o espírito de Deus, para que pudéssemos hoje conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Nós recebemos o Espírito de Deus, de graça, templo do Espírito Santo, somos uma nova criatura hoje. Quando aceitamos a Cristo, quando recebemos a Jesus, nós passamos a ser morada de Deus em Espírito. Por isso que o Espírito de Deus testifica o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Mas tem um versículo aqui no versículo 43 que diz assim, no capítulo 12, e quando o espírito imundo tem saído do homem e anda por lugares áridos buscando repouso e não encontra, então diz, voltarei para a minha casa de onde saí. E voltando, acha desocupada, como é que ela está? Vazia e adornada. Ela está desocupada, ela está vazia, está limpa, né? Porque significa, o Espírito de Deus limpou a casa, mas não morou, ficou. A dificuldade das pessoas, muitas vezes, e ter uma vida de liberdade, é porque Jesus tem que fazer morada. Deus tem que morar, ele não é visitante, ele não vem, faz uma visita, não é hóspede, vem e vai embora. Não, ele tem que. Só que a Bíblia diz assim: se o Espírito sai e encontra a casa vazia, diz aqui, versículo 45, então ele vai, ele leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. Então, o estado da pessoa, entrando ali, os últimos anos desse homem são piores do que os primeiros. A gente tem que tomar cuidado, porque o que eu tenho que fazer? Me encher de Deus. O pastor Natalino estava pregando domingo e ele estava falando sobre Elias. Elias, depois de ter lutado lá, né, com os 450 profetas de Baal, aí Jezabel quis matar. O que ele fez? Ele fugiu, escondeu. Ficou com medo, ficou uma crise existencial, né? E ele ficou naquela situação, e é interessante que veio um anjo trazer alimento para ele. O que o anjo trouxe para ele? Pão e água, né? Não é isso que o anjo trouxe para ele? Para alimentar ele, para fortalecer ele. Tem uma referência aqui no livro de João, é muito interessante. No capítulo 6, do Evangelho de João, versículo 35, Jesus diz assim: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Então, como é que eu vou me fortalecer? Como é que eu vou me encher de Deus? Palavra. Ela é luz, ela é lâmpada, ela é a verdade, ela é o pão, e ela é a água. Ela mata a minha sede, ela sacia a minha fome, ela me sustenta, a palavra de Deus. Por isso que a Bíblia diz: enchei-vos do Espírito. Eu tenho que me fortalecer. Quer ver um outro texto aqui, ó, no versículo 27 do capítulo 6 de João? Trabalhai. Eu tenho que trabalhar. O cristianismo é um trabalho. Quando a Bíblia diz: buscar-me-eis, clama-me, é um trabalho. O povo se chama pelo meu nome. Se orar, se buscar, se converter, buscar a minha face, então eu vou. Não é fácil. Ser cristão é preço, é busca, é oração, é leitura da Bíblia, é frequência à igreja, é busca a Deus. E aí no versículo 27 diz assim: trabalhai.
Eu tenho que trabalhar, não pela comida que perece. Eu tenho que trabalhar pela comida que permanece. Qual a comida que permanece? Aqui no versículo 33, Jesus diz assim: o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Eu tenho que trabalhar por esse pão. Eu tenho que pensar que eu tenho que lutar por esse pão, por esse alimento. Trabalhar não pela comida que perece, mas trabalhar pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este Deus, o Pai, selou. Aí falaram para Jesus, assim no versículo 28, o que eu tenho que fazer para executar as obras de Deus? Já que eu tenho que trabalhar, qual é o meu trabalho? O que eu tenho que fazer? Olha a resposta de Jesus. Jesus respondeu e diz assim: a obra de Deus é esta, que você creia naquele que ele enviou. O segredo é acreditar em Jesus. Acreditar em Jesus é obedecer. Aquele que ouve e pratica é semelhante ao homem que edifica a sua casa sobre a rocha. Vem as tempestades, vem os temporais, vem os vendavais, bate firme naquela casa, mas ela não cai, porque ela está firme na rocha. É impossível o cara cair sem ele buscar Deus. Clama a mim, responder-te, buscar-me-eis e me achareis. Eu tenho que buscar Deus. Eu tenho que fortalecer a minha vida em Deus. Então, o crente, nós estamos falando assim, Jesus quando entrou no templo lá e ele expulsou os cambiadores, limpou a casa. E ele derrubar esse templo 3 dias, eu vou edificar. E falava do templo do seu corpo. E a Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo tem que habitar em nós, na sua plenitude. Quando a Bíblia não se embriaga, mas enche do Espírito. Né? Tem uma referência aqui no livro de João, no capítulo 7, no versículo 37, a parte B do versículo, diz assim: se alguém tem sede, vem a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de águas vivas correrão do seu ventre. Isso disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Nós aceitamos a Jesus, o Espírito de Deus habita na sua plenitude. Mas eu tenho que matar a minha fome e a minha sede. Eu tenho que me alimentar de Deus o tempo todo. Porque tem um ditado de saco vazio não para em pé. Então, eu tenho que ler Bíblia, eu tenho que meditar, eu tenho que me santificar, eu tenho que me purificar, eu tenho que cultuar, eu tenho que glorificar, eu tenho que decorar, eu tenho que andar segundo essa palavra. O meu cálice transporte tem que estar cheio, por isso do seu interior fluirão, porque a boca vai falar daquilo que o coração está cheio. E o Salmo 23 diz: meu cálice transborda. Ele tem que estar na sua plenitude. O crente tem que estar cheio de Deus. Tem uma referência aqui no livro de Romanos, no capítulo 8. Romanos 8. É interessante que a Bíblia, ela não tem segredo. Ela não tem, ela tem segredos, mas os segredos ou a intimidade do Senhor é para aqueles que o conhecem. Ela se torna muito clara para aquele que tem ouvidos para ouvir. Romanos 8, versículo 9, diz assim, Romanos 8, 9, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. A pergunta é, nós estamos no Espírito? Eu sou um homem espiritual, eu vivo espiritualmente, eu me abasteço de Deus, eu leio a Bíblia, eu oro, eu me santifico, eu busco a Deus. Aí Paulo está dizendo assim, vós não estáis na carne, mas estão no Espírito. Então, presta atenção, a minha vida foi limpa, foi varrida, limpa, adornada, ficou vazia, vem o Espírito Santo de Deus, habita. Ele tem que habitar na sua plenitude. Né? Jesus diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu vou entrar e vou cear com ele. Ele vai entrar e vai fazer morada, vai morar. Nós somos templo do Espírito, morada de Deus em Espírito. Não sabeis vós, sois o templo do Espírito Santo? Somos uma nova criatura. Aí diz assim, vós não estáis na carne, mas no Espírito. Se é, aqui é uma condicional, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Se o Espírito de Deus habita na tua vida, está tranquilo. Né? O versículo 14 diz assim, todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Voltando no 9, diz assim, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Então, o Espírito de Deus testifica aqui no versículo 16, testifica com o meu e com o teu Espírito, com o nosso Espírito, que nós somos filhos de Deus. Ponto. Todos quanto receberam. Nós recebemos Jesus, deu a eles agora o poder.
o direito de se tornar filho de Deus. Aonde que Deus habita? Na minha vida. O que eu sou de Deus? Sou templo do Espírito Santo. Como é que eu tenho que fazer com esse templo? Mantê-lo santificado, limpo, purificar a minha vida. Né? A Bíblia diz santificai-vos, porque amanhã o Senhor falar maravilha. Eu tenho que santificar a minha vida. A palavra santificação, ela tem o sentido de limpeza, de saúde. Eu tenho que ter uma saúde espiritual. E diz mais aqui o versículo 15, porque não recebeste o espírito de escravidão. Não, nós fomos libertos, o espírito de escravidão saiu. Deus tirou, limpou a casa. Para outra vez estar em demais, recebeste o espírito de adoção de filho. Nós recebemos o Espírito Santo, pelo qual clamamos agora, Pai. Hoje nós temos Deus como Pai, nós somos filhos de Deus. A todos quanto receberam o Espírito Santo, receberam a Jesus, receberam a palavra. Deu a eles o direito, deu a eles o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, os que creem no seu nome. Os quais não nasceram nem da vontade da carne, nem da vontade do sangue, mas da vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é que todos nós sejamos filhos de Deus. Então, a presença de Deus na minha vida é que faz a diferença. Nós cantamos uma música, eu já morri para a minha vida, e agora eu vivo a vida de Deus. Né? Será que eu vivo a vida de Deus? Orando, lendo a Bíblia, meditando, me santificando, me desviando do mal, purificando minha vida. Esse é o valor de uma vida consagrada. A Bíblia diz, entrega a tua vida a Deus. Entregou. Confia nele, e o mais ele fará. Uma coisa que a gente sempre fala aqui para o aluno, a recuperação de um dependente, principalmente, ou de um viciado, ou de um caído, ou de um marginalizado, ou uma pessoa que está morta em delitos de pecado, a recuperação é 100%. Porque Deus não faz nada pela metade. Aquele que começou a boa obra, ele vai aperfeiçoar. Nós somos gerados de uma semente incorruptível, que não se corrompe. Agora, eu tenho que ter na minha mente, tenho que ter no meu coração, que eu sou um homem de Deus. E eu vou lutar por isso, para viver essa vida santa. Entrega a tua vida ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Por quê? Sede santos, porque eu sou santo. Sede santo em toda a vossa maneira de viver. Porque se Jesus, o Espírito Santo, se o Espírito imundo, ele sair, ele vê a casa vazia, limpa e adornada, mas vazia, ele vem e traz mais 7 espíritos piores do que ele. É o que acontece com muitos que voltam para o mundo e depois fica difícil a volta, porque o estado do cara, espiritualmente, interiormente, é muito pior. Então não dê lugar ao diabo. Em nome de Jesus, encha a vida de vocês com a palavra de Deus. Amém? Feche os olhos, por favor, vamos orar. Oramos a Ti, Pai, exaltamos o Teu nome, agradecemos por esse momento, meu Senhor, momento precioso, Deus querido, onde nós falamos contigo, porque o Senhor é Deus é que nos santifica, o Senhor é que nos purifica, o Senhor é que perdoa as nossas falhas, o Senhor é que perdoa os nossos pecados, o Senhor que tira das nossas vidas tudo aquilo que não é do Senhor, o Senhor que agrada aos nossos corações, o Senhor é que refrigera a nossa alma, o Senhor que nos dá, ó Deus, motivação para vivermos, Pai, nós temos motivos para engrandecer e adorar e cultuar o Teu nome. Muito obrigado, continue abençoando as nossas vidas, em nome de Jesus.